noite. Graças a Deus, estamos aqui. Venho da parte do Senhor trazer uma palavra ao teu coração. Já quero dizer que não sei como foi o seu dia, não sei como você tem passado os seus dias aqui na terra, mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha, ainda está no controle de todas as coisas, ainda está no controle da minha e da tua vida, porque Ele vive e reina para sempre. Aleluia! Hoje, segunda-feira, mais um dia que o Senhor nos permitiu passarmos na presença dEle. Queridos, hoje eu convido vocês, todos que me ouvem, para meditarmos na palavra do Senhor em Isaías 45, que fala de um rei chamado Ciro. Rei este pagão, não conhecia a Deus, não era um rei israelita, ele não era um rei judeu, ele era um rei que não atentava para as leis do Senhor. Quem sabe ele já poderia ter ouvido falar do Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho para aquele povo passar a pés enxutos. Quem sabe ele já tinha ouvido falar que Deus levou o seu povo a atravessar o Jordão. Quem sabe ele já tinha escutado os feitos que ele fez na vida de Abraão, aonde ele fez uma mulher estéril chamada Sara dar à luz, fez Abraão pai de grandes nações. Esse era e é e vive para sempre. Creio que Ciro, o rei persa, ele deveria ter muitas vezes ouvido falar das façanhas, dos feitos do nosso Deus. Mas ele era de outra descendência, ele era de outra nação. Mas os estudiosos falam que Ciro foi um grande rei. Ciro conquistou nações. Ciro respeitava as leis sociais. Diz os estudiosos que Ciro também respeitava as religiões. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, porque Deus o escolheu sem ao menos ele conhecer a Deus de verdade. Deus já tinha um plano, um propósito para a vida de Ciro. E nessa noite, eu quero te dizer, Deus tem um propósito na tua vida. Você que está aí abatido, triste, cansado, deprimido, quem sabe você tem lutado com as suas forças, quem sabe você tenha dito, meu Deus, as portas se fecharam, meu Deus, eu não tenho conseguido realizar os meus projetos. Eu quero te dizer que quem te ajuda a realizar os projetos, ou até mesmo realiza por você quando você já não pode mais estar cansado, é Deus. Ciro não sabia, mas a grandeza dele, o poderio que ele tinha e que estava alcançando, não foi feitos dele ou das mãos dele, mas foi um feito que Deus permitiu que acontecesse, porque Deus o havia escolhido. Muitas das vezes Deus nos escolheu e nem nos damos conta de que tudo que tem acontecido de bom, ou até mesmo quando uma porta se fecha, tenha sido o nosso Deus que tenha provocado ou deixado acontecer. Deus, ele tinha um projeto com aquele povo. O povo de Deus havia sido cativo para uma terra distante, por desobediência à palavra e ao próprio Deus.
Muitas vezes Israel caía na mão dos inimigos. Israel, os judeus, a nação escolhida de Deus, caíam nas mãos dos inimigos. Mas Deus sempre os tirava de lá, mesmo que deixasse por um tempo sofrer as consequências, mesmo que deixasse por um tempo para que aquele povo aprendessem quem era Deus, o único e verdadeiro, digno de ser adorado. Deus, ele não suporta que venhamos dividir a nossa adoração com outros deuses. Então, ele é o único, ele que criou a terra. A Bíblia diz que ele criou a terra em 6 e no 7º descansou. Ele que deu a luz, ele que deu os mares, os luminares, que são as estrelas, a lua, o sol, para nos iluminar. Então, se ele fez tudo isso, ele não vai aceitar que a adoração seja para outro, a não ser para ele, que ele é o grande, ele que fez todas as coisas. E Ciro agora governava ali, aquela nação, e o povo de Israel estava ali na nação de Ciro, cativos, querendo voltar para sua terra natal, mas Deus usou o próprio Ciro para ajudar o seu povo. Diz a Bíblia que Ciro, ele deixava que os servos do Senhor adorassem ao seu Deus. Mesmo ele não sendo um dos tais, mesmo ele não sendo um adorador do Deus vivo, ele permitia. Então, creio eu que isso também chamou a atenção de Deus. Mas vamos ver a palavra do Senhor. Isaías 45, onde Deus escolhe Ciro para cumprir o seu projeto, o seu plano. E Deus te fala nessa tarde assim, através de Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. E eu já quero te dizer nessa tarde, eu não sei qual foi a porta que se fechou na tua vida, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. Mas assim como Deus fez com Ciro, o seu ungido, que nem o conhecia, que o tomou pela mão direita, abateu nações diante dele, da face dele, e deixou os reis nus para abrir diante dele as portas, esse é o mesmo Deus que diz, nessa tarde, eu abrirei as portas fechadas, irei adiante de ti, diz o Senhor no versículo 2. E endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Ele está falando do povo dele. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei e ainda que tu não me conheças, Deus está te dizendo nessa tarde, talvez você nem me conheça, mas eu já te conheço. E por amor do meu povo, eu o escolhi. E irei adiante de ti. Deus te diz nessa tarde que ele vai adiante de ti. Vai endireitar esses caminhos que estão tortos aí na tua família. Vai endireitar os caminhos que estão tortos aí nas suas finanças. Vai endireitar os caminhos que estão tortuosos na sua saúde. Quem sabe qual o caminho que você pegou. De repente você, por não conhecer a Deus verdadeiramente, ou até mesmo conhecendo, mas por um motivo ou outro se desiludiu, se afastou do caminho. E os seus caminhos ficaram tortuosos, mas Deus está querendo nessa tarde e Ele te diz, vou consertar os caminhos que estão tortos na tua vida. Vou abrir essas portas, quem sabe tem portas aí emperradas, duras, não se abre, mas assim como Ele abriu para Ciro, um homem que nem conhecia Deus, muito mais Ele vai fazer na vida daquele que conhece, que tem uma aliança com Cristo. Por isso, nessa tarde eu já te digo, se achegue ao Senhor, ore a Ele, clame, fique firme na sua aliança, você que já tem uma aliança, e você que não tem, forme uma aliança com Cristo. Porque Deus, Ele te promete
que essa porta aí que ninguém abre, que emperrou, ou que trancaram para você, Ele é Deus de abrir, Ele é Deus de escancarar as portas e também de fechar as portas dos inimigos para que não te alcance, para que não te fira, para que não te mate. Ele é o nosso Deus. E aí ele diz, olha, eu vou abater nações que estão aí na tua frente. Quem sabe quais são essas nações que têm impedido você de dar mais um passo, de progredir, né? Quem sabe aquela porta que você estava orando ao Senhor, né? Uma porta de emprego, ou aquela porta do seu próprio negócio, mas talvez não tenha sido uma porta material. Aí eu volto, talvez seja a sua comunhão que está fragilizada, o inimigo fechou as portas, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a palavra do Senhor. Deus te diz nessa tarde, eu vou adiante de ti. E eu endireitarei os caminhos, os teus caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, está parecendo que está de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro, porque eu sou o Senhor. Ele tem esse poder. Não tem porta que ele não abra, não tem porta que ele não despedace. Não tem impedimento para Deus, não tem muralha que ele não faça cair ao chão. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor. Tem tanta coisa que Deus quer te dar, tesouros espirituais, não só nesse mundo, mas o tesouro da pátria celestial. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro e é lá que Deus vai te levar para morar. Porque Deus, antes dele te dar o tesouro dessa terra, Ele quer te dar o tesouro do céu, a tua salvação, para que você venha morar lá nas ruas de ouro, na pátria celestial junto com Ele. Tem tanta coisa que não sabemos, querido. Pensamos algumas coisas, planejamos algumas coisas, mas Deus é que executa o plano. Porque primeiro tem que passar no crivo de Deus para saber se é isso mesmo que Ele quer para você, se é isso mesmo que Ele quer para mim. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus de Israel que te chama pelo teu nome. O teu nome está na palma das mãos do Senhor. E quando Ele olha para as suas mãos, Ele vê o seu nome. Quem sabe você pensa, eu estou esquecido, o Senhor me esqueceu. Não. Eu te digo nessa tarde, você não está esquecido, o Senhor não te esqueceu. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, que amamente, mas ainda que ela esqueça, Deus disse, eu todavia, Isaías 49, não me esquecerei de ti. É uma promessa. Mas você precisa estar lembrando a Deus as promessas que Ele tem em tua vida em oração. Ah, mas Deus não é onisciente, Deus não sabe tudo. Sim, querido, sabe, mas Deus, Ele quer que você tenha intimidade, comunhão com Ele. Fale com Ele todo dia, Senhor, lembra das promessas, lembra, Senhor, juraste o teu amor, juraste a porta aberta, me prometeste, Senhor. Lembra o Senhor. Isso não é incômodo para Deus. Ele gosta. Ele quer que você fale com Ele, que você lembre a Ele as suas promessas que Ele já prometeu sobre sua vida. Porque significa que se você vai lá no seu joelho lembrar as promessas, significa que você tem reverência, você tem amor, que você quer estar perto dEle. Ele nos criou para termos intimidade com Ele. E aí Ele diz, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamo pelo teu nome e ainda te dei um sobrenome, ainda que não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Ele deixou claro, eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. Aleluia. Vou até aqui, queridos, Isaías 45, do 1 ao 5. Mas amanhã eu ainda quero continuar nessa palavra. Lembre-se, além do teu nome, Ele ainda sabe o teu sobrenome. Salmo 139, ele diz que sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Tudo está claro, patente para o Senhor. Nesta hora que estamos aqui falando, dando a mensagem do Senhor, Ele está nos ouvindo também. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele sonda o teu e o meu coração. O importante é que Deus nos conhece pelo nosso nome. Deixa quem não quiser acreditar em você. Quem não quer acreditar nos seus projetos, o problema é dele. O importante é que Deus sabe quais os planos que Ele tem para nós. Pensamentos de bênção,
e não de mal, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, diz lá Jeremias, no livro de Jeremias. Glória a Jesus. Então, queridos, não se preocupe com nada, esqueça tudo. Vamos orar ao Senhor, vamos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Vamos pedir a Ele nessa noite que vá na nossa frente, endireitando os caminhos que estão tortos, que não nos deixa passar. Que Ele venha abrir essas portas de bronze, esses ferrolhos de ferros, venham ser despedaçados debaixo das potentes mãos do Senhor, debaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Ele te chama pelo teu nome e Ele te deu também um sobrenome. Já está escrito lá no teu livro da vida. Você que tem uma aliança com Cristo. E se você ainda não tem, Ele quer escrever o teu nome e o teu sobrenome no livro da vida também. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, poderoso, grandioso, libertador do teu povo. Senhor, a Bíblia diz que não há outro como o Senhor. Isaías disse que o Senhor declarou, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus fora de mim. Eu te fortalecerei. Por isso, nessa noite, viemos buscar a tua face, Deus único, poderoso e verdadeiro, que vai adiante de nós, abatendo os nossos inimigos das nossas almas, que vai quebrando esses ferrolhos, essas portas, tudo que está em nossa frente. Vai adiante, Senhor, com os teus anjos, endireitando as nossas veredas, endireitando os nossos caminhos tortuosos. Tira tudo que não agrada em nossas vidas, tira tudo que não agrada na vida do teu povo. Vai renovando as forças desses que me ouvem. Vai curando, Senhor, o espírito, a alma, o corpo. Cura-nos e seremos curados. Sara-nos e seremos sarados. Fortalece-nos na força do teu poder, Senhor. Não na força do nosso braço, não a nós, porque nós somos pequenos, mas tu és grande. Nós somos frágeis, mas tu és forte. Tu és o Todo-Poderoso, que detém toda a sabedoria, que detém todo o poder, toda a honra, toda a glória. É dada ao teu nome no céu e na terra, porque foi para isto que se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras das trevas. Que nessa tarde o poder do Espírito Santo de Deus, através da pessoa amada de Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso, venha desfazer todas as portas de bronze e de ferro, venha despedaçar tudo aquilo que está atrapalhando os nossos caminhos, o caminho do teu povo. Tira para longe de nós, Senhor, tudo aquilo que venha ser atrapalho, que venha atrapalhar os nossos caminhos e a nossa caminhada. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Toma a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, toma os nossos e nos anima na tua presença, em nome de Jesus de Nazaré. Queridos, já quero agradecer a esse Deus maravilhoso que está conosco todos os dias, que prometeu que estaria comigo e com você. Se alegre no Senhor, se alegre no nosso Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dentro dele, da alegria dele, vem força para nós. Tudo vem de Deus, nada vem de nós. A palavra diz, nada teremos se do alto não vier. E se não vier do alto, nem eu e nem você teremos algo, ou teríamos alguma coisa. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir, em nome de Jesus.